2022. Ser sobrenatural. Ó Deus amado, Deus querido, fala, Senhor, aos nossos entendimentos e aos nossos corações. Descortina, ó Deus, as tuas verdades nas nossas vidas. Ajuda-nos para que, orando, não o façamos de forma a já nessa vida receber a recompensa. Só Deus, dá-nos a tua bênção, porque necessitamos das chaves do teu reino, para o que ligarmos na terra ser ligado no céu, e o que desligarmos na terra ser desligado no céu. Dá-nos esta autoridade, ó Pai, pelo teu poder, pela tua graça e pela tua misericórdia. No nome de Jesus Cristo. Amém e amém. Billy Graham costumava a dizer: quem ora muito, tem muito. Quem ora pouco, tem pouco. Quem não ora nada, não tem nada. Martin Luther King costumava a comparar a oração ao suor da alma. Nós encontramos diversas orações nas Sagradas Escrituras, mas a Bíblia nos fala sobre um homem de Deus que fechou os céus com suas orações. E eu comecei dizendo: e tudo que ligarmos na terra terá sido ligado nos céus, e tudo que desligarmos na terra terá sido desligado nos céus. Elias trancou, Elias ligou, Elias fechou na terra, e os céus se fecharam. Por anos, os céus não se abriram. E Elias orou de novo, orou mais uma vez, e os céus se abriram. E notamos que o dia que Elias teve que orar para que os céus se abrissem, orou não uma, nem duas, nem três, mas 7 vezes, como estivesse de cócoras, numa posição de parto. Elias clamava a Deus. O sacrifício já havia acontecido, o fogo dos céus já havia descido. Para descer fogo dos céus, Elias precisou apenas de uma palavra: Senhor, mande fogo. E o fogo veio. Para descer água, Elias precisou insistir 7 vezes. Ele orou, mandou o moço, e o moço disse: nada vi. Ele orou, mandou o moço, e o moço retornou dizendo: continuo nada vendo. Ele orou e persistiu. A Bíblia diz que Elias orava, e sabe do que eu gosto que a Bíblia diz? E orou mais uma vez. Ninguém há que tenha orado tanto que não possa orar mais uma vez. O segredo, muitas vezes, da resposta da oração não está em que você orou muito, mas que você orou mais uma vez. Que você orou e não deixou de parar de orar. Continuou a orar, para que venha juízo, para que venha fogo,
é tão fácil, mas para que venha a bênção, para que venha perdão, parece que é outro esforço, é outra luta. E que nós devemos ter essa oração que liga e desliga. É interessante que o Senhor Jesus disse: eis que vos dou as chaves do reino. Para tudo que ligardes na terra, tenha sido ligado no céu. E tudo que desligardes na terra, tenha sido desligado no céu. Eu esperava que dissesse: para tudo que abrirdes na terra, tenha sido aberto no céu. E tudo que então fechares na terra, tenha sido fechado no céu. Porque para mim uma chave abre e fecha. Mas essa chave se chama autoridade. E uma autoridade mais do que abre e fecha. Uma autoridade liga e desliga. Conecta e desfaz a conexão. Esta é a palavra da oração, que liga e desliga, que literalmente, no texto grego, significa ata e desata, que prende e liberta. Nós temos poder para fazer e desfazer. É interessante que o apóstolo Pedro, com o episódio de Ananias e Safira, o homem que deveria ordenar ressurreição, ordena a morte. E sabe o que acontece? Morre. Porque quem tem poder para ressuscitar, tem poder para com uma palavra matar. Foi o que fez Pedro, movido pelo Espírito Santo, que não foi de sua própria vontade, pois disse: por que vocês mentem ao Espírito Santo? E eu quero dizer, mentir ao Espírito Santo traz uma consequência: morte. E falar a verdade ao Espírito Santo, portanto, deve trazer também uma consequência: vida. Não mintamos para o Espírito Santo. E quantas pessoas oram a Deus, não falando a verdade a Deus? Sabe, muitas vezes nós oramos contra nós mesmos. Charles Spurgeon dizia: quando eu não perdoo o meu irmão, toda vez que eu oro, perdoo as minhas dívidas, como eu tenho perdoado aos que me devem. Eu estou orando contra mim. Eu estou pedindo juízo sobre mim. Eu estou dizendo: trata-me como eu tenho tratado aos outros. E se eu não estou perdoando, tampouco seja eu perdoado. E não é isso que a Bíblia diz: se não perdoardes aos homens as vossas ofensas, nem tampouco o vosso Pai Celestial perdoará as vossas ofensas. Por isso nós precisamos, de fato, entender o grande poder, porque deixe-me dizer, se você orar errado, e orar errado é orar com uma postura errada, você estará orando contra você. Você estará pedindo juízo sobre você. Eu sei que isso não é uma mensagem que muitos gostem de ouvir, mas isso é uma verdade bíblica. Isso é uma verdade bíblica. Muitas vezes a nossa postura traz sobre nós um juízo, e um juízo até, eu diria, repentino, um juízo rápido. Por quê? Porque nós estamos pedindo ao Senhor respostas rápidas.
Mas o que você tem feito? A tua vida está coerente com a tua oração? A tua vida está coerente com a tua petição? É interessante que a Bíblia diz que Daniel, homem de Deus, que tinha um espírito, como a Bíblia mesmo fala, um espírito superior. Daniel não era como os outros homens. Ele não se considerava superior. Ele tinha um espírito de nobreza. Fala-se muito de espiritualidade, de sermos espirituais. E a Bíblia diz que o homem espiritual, não o homem carnal, o homem espiritual pode julgar todas as coisas, mas ele mesmo não é julgado por ninguém. Mas o homem carnal é julgado por tudo. E que nós não devemos nos aproximar do Senhor movidos de carnalidade. Então, este homem, Daniel, a Bíblia diz que orava diariamente, orava todos os dias, orava 3 vezes ao dia. 3 vezes ao dia. Oração e estudo da palavra devem ser coisas diárias na nossa vida. Um velho pastor costumava dizer: a palavra de Deus é pão diário, é pão para que comamos todos os dias. Ela não é um bolo que é apenas comido em ocasiões especiais. Como eu gosto dessa comparação, pois é uma grande verdade. A oração é igual, temos que fazer todos os dias. E me chama a atenção que Daniel o fazia 3 vezes ao dia. 3 vezes ao dia orava Daniel. E Daniel, por que será que orava 3 vezes? A tradição diz que Daniel orava 3 vezes porque Deus é o Deus de Abraão, o Deus de Isaac e o Deus de Jacó. E como Deus de Abraão, o Deus de Isaac e o Deus de Jacó, ele orava. Pela manhã orava como Abraão. Pela tarde orava como Isaac. E à noite orava como Jacó. Como orava Abraão? Abraão era um adorador. Aonde Abraão parava, Abraão adorava, Abraão sacrificava, Abraão dava graças. Abraão, eu chamaria a oração de ação de graças, porque entrai na sua presença com ações de graças. A primeira coisa que nós temos que fazer é entrar com ações de graças. Pela manhã, eu levantarei a minha voz ao Senhor. E como levantarei? Com ações de graças. Como Abraão, eu orarei com ações de graças. Mas e à tarde? Diz: entrar em sua presença com ações de graças. E diz mais: com hinos de louvor. O que fazia Isaac? Todas as tardes, Isaac ia a um lugar deserto para orar. Para orar. Não diz o que orava. Ele ia para louvar, para engrandecer ao Deus ao qual ele servia. O Deus do seu pai Abraão se tornou o seu Deus. Começo pela manhã com ações de graças, à tarde com louvores,
E à noite? À noite, como Jacó devo orar. E Jacó tem tantos episódios noturnos. Jacó despertando-se do seu sono de noite, da visão à noite. Jacó no val de Jaboque, dizendo à noite, e toda a noite lutava com ele. Jacó é um homem de intensa oração à noite, das orações noturnas. Jacó é o homem que pede, é o homem que suplica, é o homem que luta, é o homem que persevera na sua petição. À noite eu pedirei. Para quê? Para que aos seus Deus dê enquanto eles dormem, para que de manhã eu me levante com ações de graça. Esse ciclo interminável não começa pedindo. Eis o grande erro na nossa vida. Nós começamos pedindo para depois agradecer. Nós deveríamos começar agradecendo para depois louvar, para só então pedir, para tendo pedido, começar agradecendo, para depois louvar, para voltar a pedir. Para tendo voltado a pedir, voltar a agradecer, para voltar a louvar e só então de novo voltar a pedir. Não comece pedindo, comece agradecendo. Comece agradecendo. Veja o Senhor Jesus na multiplicação dos pães. Veja o Senhor Jesus que disse: tendo erguido os pães e abençoando, deu graças. Não começou pedindo, começou agradecendo. Quando diante do túmulo de Lázaro, Cristo orava e orou ao Pai e disse: Pai, como ele começa? Eu te dou graças, porque sempre atendes a minha oração. Quem tem convicção de que Deus sempre atende a sua oração, não começa pedindo, começa agradecendo. Começa agradecendo. E chama ele, e ressuscita ele, Lázaro. E para ressuscitar Lázaro, bem o fez, como diz T.D. Jakes. Que bom que Jesus chamou Lázaro pelo nome. Porque se ele simplesmente dissesse: morto, saia do túmulo, você pode imaginar o que aconteceria. Por isso ele tinha que dizer: Lázaro, Lázaro, saia para fora. Ele não podia dizer simplesmente: para fora, porque, meus irmãos, seria uma ressurreição generalizada, pois a palavra de Cristo tem poder, porque o nosso Senhor é Deus Todo-Poderoso. A Deus seja glória. Orações, primícias. Quais as primícias das orações? Ação de graças, louvores. Vamos ser sinceros. Quando nós primiciamos orando, as primeiras orações do ano, as primeiras orações do dia, a primeira oração do mês, o que nós pensamos? Petição. Mas eis como se principia, porque isso é primícia, as orações, com ações de graça. Entrar em sua presença
com ações de graças e com hinos de louvor. É assim que se primicia, é assim que eu diria, se inicia. Mas disse o Senhor Jesus, uma das frases mais estranhas, e com elas eu procurarei trazer mais um esclarecimento nesse momento na oração. Jesus, no Pai Nosso, disse: portanto, vós orareis assim. É assim que devemos orar. Pai Nosso, que estás nos céus, santificado seja o teu nome, venha o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia dá-nos hoje, e perdoa as nossas dívidas, assim como nós perdoamos aos nossos devedores. E não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos do mal. Pois teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Amém. Me chama a atenção nesse texto que o Pai é nosso, mas que o reino é dele. E muitas vezes nós temos tratado como se o reino fosse nosso. O reino não é nosso, o reino é dele, mas o Pai é nosso. Aleluia! É melhor tê-lo como Pai? Claro, porque o Pai diz ao Filho: tudo que é meu é teu. Mas nossos olhos estão no reino e não no Pai. O Pai é nosso. Diz ainda, a vontade é dele, não é a nossa. Existe uma vontade nossa, mas o importante é a vontade dele. E diz ainda, as dívidas são nossas, mas o perdão é dele. Nós devemos compreender, nós pedimos o pão, e o pão é nosso, mas o dar é dele. E então, uma das coisas que me chama mais atenção nesse texto é: seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. E desde quando a vontade de Deus pode ser feita como ela é feita nos céus? Parece-me que Jesus nos leva a orar uma coisa que, sendo nós pecadores, tendo nós tamanha rebelião, somos incapazes de fazer. Você não tem que se limitar a orar a Deus o possível. Você tem que se atrever a pedir a Deus o impossível. Que seja feita a tua vontade na terra, como ela é feita nos céus. Eu estou pedindo a Deus algo que talvez muitos digam: isso é um impossível. Mas é Deus quem realiza em nós, quem executa em nós, tanto querer quanto concretizar. Se Ele fizer o querer em mim, que seja feita a tua vontade, não a minha, mas a tua. Que ela seja feita tanto como é nos céus, assim ela seja feita aqui nessa terra. E nós, homens, somos movidos a fazer a vontade de Deus, baseado principalmente em dois sentimentos. O primeiro deles, a recompensa. A
recompensa. Nós desejamos fazer a vontade de Deus e visamos a recompensa, porque a vontade do Senhor é recompensadora. Ah, se me ouvirdes e me escutardes, comereis do bom e do melhor dessa terra. Os vossos inimigos se submeterão a vocês, e comereis do trigo mais fino e do mel que escorre da rocha, e isto durará para sempre. Para sempre. Oh, é tão bom a recompensa, é tão boa a recompensa do Senhor. Como nós queremos a recompensa. Por quê? Porque somos homens. Mas, meus irmãos, nos céus, ninguém quer recompensa, porque você já está recompensado. Você está nos céus. Que maior recompensa você pode ter? Você está desfrutando da presença plena de Deus, de todos os benefícios do céu. Então você faz a vontade de Deus, não em troca de recompensas, porque não há maior recompensa do que estar com o Senhor nos céus. Então não é por recompensa. Mas outra coisa que nos move, e graças a Deus que nos move, chama-se o temor. E o temor do Senhor é o princípio da sabedoria. E muitos de nós tememos as consequências, tememos o castigo. Faremos a tua vontade porque não queremos ser castigados. Mas como nos céus? Se eu estou no céu, eu não temo o castigo, porque já o castigo não pode me alcançar, porque eu estou nos céus. Então, nos céus, a vontade de Deus não é feita nem por temer o castigo, nem por querer a recompensa, porque a recompensa já existe e o castigo não pode existir. Então, como nos céus a vontade de Deus é feita? É feita porque se deseja simplesmente fazê-la. Porque o querer é o mesmo querer do Senhor. E veja, a Bíblia diz: se pedirmos alguma coisa segundo a sua vontade, que esteja de acordo com a sua vontade, Ele nos ouve. E eu digo que não apenas nos ouve, mas Ele nos atende também segundo a sua vontade. Deus não apenas nos ouve quando oramos segundo a tua vontade, mas nos atende segundo a sua vontade. Porque a vontade do Senhor é plena e soberana. Embora cheia de amor, cheia de compaixão e de graça, ela continua sendo plena e soberana. Seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. E quando eu farei a vontade do Senhor? Quando eu pedirei conforme a vontade do Senhor nos céus, tal qual se há na terra? Ou quão eu louvarei ao Senhor nos céus, ou melhor, na terra, tal qual nos céus? Ou darei graças ao Senhor na terra, tal qual nos céus? A resposta está em achei. Achei a Davi, homem segundo o meu coração, e que diz: e que fará toda a minha vontade. Como podemos orar na terra
pedindo que a vontade de Deus seja feita na terra como é feita nos céus. Quando temos um coração segundo o coração do Senhor, nós faremos. E o homem faz a vontade segundo a sua própria vontade. E então, a vontade de Deus é a minha vontade. Não a minha vontade, é a vontade de Deus. Mas a vontade de Deus, porque eu tenho um coração como o de Deus, se torna a minha vontade. Eu me sujeito, eu me submeto, eu amo fazer a vontade de Deus. Não faço por medo. Eu não obedeço a Deus por medo. Se bem que obedecer por temor é bom. Se você não obedece por outro motivo, que obedeça por temor. Eu não obedeço querendo as recompensas, se bem que é compreensível que se deseja as recompensas, mas não é nem medo, nem recompensa que me move, é apenas ter um coração conforme o coração dele. É isto que me move. Nas nossas primícias, vamos primiciar nossas orações corretamente. Em vez de tanto pedir, vamos agradecer, vamos louvar e só depois vamos pedir. E tudo isto com o coração conforme o coração de Deus. Amém? Eu quero orar por você e por mim, por cada um de nós. Eu quero pedir a Deus que nos dê isto. Esse ministério tem um nome: sonho de Deus. Esse não é um ministério dos sonhos. Existe ministério dos sonhos. Existe sonho de ministério. E existe gente que só sonha. Mas esse sonho não é o meu sonho. Não é o teu sonho, é o sonho de Deus. É o sonho de Deus para você, é o sonho de Deus para mim, é o sonho de Deus para esta cidade, é o sonho de Deus para esta nação. Deus não dorme, mas sonha. Que coisa linda é dizer isto. Deus não dorme, mas sonha. Ele tem um sonho para você. E Ele pode compartilhar o sonho conosco e fazer o sonho dele se tornar o nosso sonho. E o nosso sonho, o nosso anelo. E o nosso anelo, o nosso desejo. Achei Davi, homem segundo o meu coração, que fará toda a minha vontade, que realizará todo o meu sonho. Eu quero que Deus ache a cada um de nós. E que bom é isto. Certo antigo pregador dizia, e não sabemos quem o disse, mas sabemos a bela frase: não fui eu que achei Jesus, foi Ele que me achou. Não era Ele que estava perdido, era eu que estava perdido, e eu fui encontrado, porque Ele me buscou. Nós que dizemos que buscamos ao Senhor, só o buscamos porque Ele nos buscou primeiro. Assim como nós o amamos, porque Ele nos amou primeiro. Se você deseja
receber esta oração. Eu pediria a você que você ficasse de pé aonde você está, porque eu quero orar por você. Eu quero orar por esse ministério. Eu quero orar pelo apóstolo L. Eu quero orar pelo todo o ministério Sonho de Deus, pela toda rede ministerial que esse ministério representa. Eu quero abençoar e decretar, no temor do Senhor, que se cumpra nesse ministério a vontade de Deus. Senhor, dá-nos um coração conforme o teu coração. Fala a todos nós, cada dia mais e mais audivelmente. Diz o Senhor: tenho escolhido este lugar para me manifestar nesse lugar, para poder mostrar-me nesse lugar. Eis que hoje ainda vocês estão como crianças engatinhando, logo darão seus primeiros passos e logo correrão, terão fôlego, serão fortes. Há de se desenvolver todo o corpo que é este ministério, há de crescer, há de se fortalecer. Hoje, vocês são uma belíssima criança, engatinhando. Vocês alegram o meu coração, diz o Senhor, em cada atitude, em cada riso, em cada palavra. Mas vocês crescerão, aleluia. Vocês se desenvolverão, glória a Deus. Vocês se tornarão grandes, adultos, maduros. Hão de correr, hão de conquistar, hão de ganhar. Diz o Senhor: vem o tempo da maturidade. Vocês têm sido preparados. Vos dei um pai, para que todos amadureçam. Vos dei um pai, para que todos tenham herança. Vos dei um pai, para que todos tenham orientação. Não sereis levados como meninos ao redor por qualquer vento de doutrina, porque sereis criados na maturidade, no amadurecimento. Agradou-se Deus de um homem e de sua entrega. Agradou-se Deus de uma igreja e de sua entrega. E essa igreja é o sonho de Deus. No nome de Jesus Cristo. Amém e amém. Amém? Que Deus os abençoe no nome de Jesus Cristo. 2022. Ser sobrenatural.